Bom dia, pessoal que está chegando aí para a live. Bom dia, pessoal, quem está chegando aí para a live. Essa é uma live sobre como eu aprendi a ajudar o alcoolista. E eu vou contar para vocês um pouco da minha história, de como é que eu aprendi essa forma de ajudar o alcoolista, que é uma forma que para muitos é diferente, né? Apesar de ser uma forma que é baseada em ciência. Eu vou contar para vocês como eu acreditava, de fato, que não dá para ajudar quem não quer ser ajudado. Essa era a minha crença, tá? Eu acreditava muito nisso, até porque pelas experiências que eu tive na vida, né, até com familiares, assim, eu percebia que talvez a família não tivesse muito o que fazer para ajudar uma pessoa que não quisesse buscar mudar o seu comportamento. Seja para o consumo de álcool, seja para outras coisas, né? Talvez vocês também já tenham tido várias experiências que falavam até o contrário disso, né? Que experiências contra essa ideia de que é possível ajudar quem você ama a mudar o seu comportamento, né? Muita gente escuta por aí que, se o fulano é pau que nasce torto não se endireita, e que a pessoa tem que querer mudar para poder ter alguma diferença, alguma mudança do próprio comportamento. Então, esse tipo de mentalidade eu também tinha, de uma maneira muito forte, né? Quando para quem não sabe, talvez você não saiba, meu nome é Vitor, eu sou médico psiquiatra, né? Então eu fiz a faculdade de medicina e escolhi seguir na psiquiatria, né? Fazer mais uma residência médica, uma especialização em psiquiatria. Nessa especialização em psiquiatria, da forma que eu fiz, a gente passava, cada um dos estudantes, né, passavam 3 anos no hospital, né, atendendo pacientes, sendo supervisionado, né, já como médico formado. E nesses 3 anos de formação intensiva, eu pude começar a aprender sobre as doenças psiquiátricas, né, sobre os problemas mentais. E eu tive a sorte de estudar numa escola que era muito voltada a psicoterapias, né? Então, a psiquiatria normal, assim, a mais tradicional, ela é baseada muito mais em medicações, né? O médico psiquiatra vai lá, prescreve uma medicação e é isso aí, né? Se tiver que conversar mais, de repente, talvez vai ter que ir para o psicólogo, né? Mas a formação que eu fiz já era mais voltada para psicoterapias, né? Depois eu fui fazer mais uma especialização, mas já era mais voltada para isso. Então o médico psiquiatra não ficava só ali prescrevendo medicações, a gente aprendia a fazer também psicoterapia, né? Para quem não sabe, psicoterapia é um tratamento baseado na fala, né? Que os psicólogos fazem também, né? Tem psiquiatras que também fazem quando tem essa formação. Então o que acontece? No começo da minha formação, obviamente, até pela inexperiência, eu era muito ingênuo, né? Eu tinha ainda uma visão médica tradicional. O que é uma visão médica tradicional antiga? É aquela do conceito doença, tratamento, né? O médico como detentor do conhecimento, que o médico sabe o que está acontecendo de errado com a pessoa, e então ele vai dizer para a pessoa o que há de errado na sua vida, e a pessoa vai obedecer, afinal de contas ela está lá para ouvir a pessoa que sabe qual é o seu problema. Isso causa uma dificuldade quando a gente vai, na nuance do dia a dia, lidar com questões da mente, né? Eu acho que todas, hoje em dia eu vejo como todas, mas lidar com um outro ser humano, né? Porque é fácil perceber, né? Até vocês que talvez, você já deve ter ido para um médico, para um dentista, para qualquer profissional que vai te atender, que existem fatores que favorecem a gente colaborar mais com aquele profissional, e existem fatores que não. Isso não só na medicina, né? Se for ver na escola, os professores que a gente tem, às vezes fazem a gente gostar mais de determinada matéria, não é mesmo? Por exemplo, se o professor era muito desagradável, você não era muito compatível com ele, e daí o professor de matemática você não se dava tão bem. Talvez em matemática você não gostasse tanto da matéria também, né? Tem muito disso, não sei se você já passou por isso, mas isso acontece com muita gente. Esse conceito também se aplica para a medicina, né? Tem alguns médicos que você vai mais com a cara, outros não, e a gente poderia chamar isso de fatores inespecíficos, né? Porque, olha, bate o santo, né? Bate o santo, esse é o fator que faz a coisa funcionar. E quando a gente pensa na família da gente, ou nas pessoas próximas da gente, muitas vezes a gente não pode escolher essa pessoa, né? Se o seu pai, se o seu irmão, o seu filho não te escuta muito, ou não tem o relacionamento não favorece uma comunicação boa para combinar coisas novas e aplicar mudanças, isso pode ficar muito desafiador se você acreditar que a questão é só bater o santo, né? Bate o santo ou não bate o santo, ou a pessoa é obediente ou não, né? Aí os professores também podem pensar dos alunos, olha, tem aluno que é obediente, tem aluno que não é. Então tem os alunos que fazem o que se espera deles e outros que não.
E o problema, então, é o aluno que é ruim. Na medicina também tem muito disso, né? Eu me lembro até uma vez de uma situação que me gerou um desconforto bastante grande durante a minha formação em medicina ainda. Que tinha era um professor, que era um médico cardiologista, e não sei se vocês sabem, mas quando a gente está em formação em medicina, a gente acompanha, os alunos acompanham consultas, né, de outros profissionais formados que estão ensinando. Numa dessas consultas, acompanhando esse meu professor cardiologista, veio um paciente que fumava. E daí esse paciente fumava, tinha pressão alta, tinha diabetes. E eu acho que muito bem intencionado, esse meu professor abordou esse paciente da seguinte maneira. Ele falou assim, fulano, você não está vendo que você já está com a pressão alta, já está com diabetes, e o senhor não parou de fumar ainda? Como é que pode, fulano? Por que o senhor não parou de fumar ainda? E daí o paciente respondeu o quê? O que o paciente respondeu? Falou, porque pensa bem, naquela situação o que aconteceu foi o seguinte, o paciente respondeu, doutor, pois é, saiu meio pela tangente, assim, né? Não deu uma resposta boa. Mas daí eu fiquei me perguntando o seguinte, o que é que esse professor queria saber? O que é que esse professor estava querendo de resposta desse paciente? Qual era a resposta que esse professor queria ouvir? Ele queria ouvir que o paciente falasse, não, doutor, agora que o senhor me disse, me lembrou das coisas que eu não sabia, eu vou parar de fumar. Eu acho improvável que isso acontecesse, né? Pensa você conversando com uma pessoa, um familiar seu que fuma, ou até que bebe. Fala assim, fulano, você está bebendo demais, você não vê que, olha só, você está com pressão alta, você está com diabetes. Você vai contando para essa pessoa várias novidades que ela já sabe. Onde é que isso leva? O que a pessoa pode te responder a partir disso? Pouca coisa, né? Mas apesar desse meu desconforto nessa época, eu acabei... Não, e depois que esse paciente foi embora, ainda a discussão de caso, né? Porque depois dessas aulas tem discussões de caso, né? Esse professor cardiologista disse o seguinte para mim. Olha só, Vitor, esse paciente aqui, ele não parou de fumar porque ele não é dedicado o suficiente para o tratamento dele. Ele é uma pessoa que não é motivada. Você vê? Então não adianta muito fazer nada com essas pessoas. Às vezes essa pessoa aí não vai nunca parar de fumar. E eu, de certa forma, desconfortável, mas até de certa forma acreditando nisso, porque é uma cultura antiga que é muito pregada, né, na medicina, ou até em outras áreas, né, que a pessoa faz se ela quer, se ela não vai fazer, é problema dela, né? Você pode dizer o que é certo. Vai lá, o profissional prescreve, diz o que é certo, e a pessoa faz ou não faz. E nós todos viemos de uma sociedade que ela é mais ou menos assim. Na escola a gente aprende assim, se você não é um bom aluno, você está errado. Ninguém vai lá ver o que está acontecendo, porque já é muito entendido, já de antemão, que se você não está funcionando bem, o problema é com você. Então a gente pensa isso sobre nós mesmos, às custas da nossa autoestima, e nós pensamos isso dos outros também, que se o outro não está se comportando de uma maneira boa, essa pessoa tem algo de errado que ela deveria se envergonhar de alguma forma, que ela deveria sentir vergonha de não estar fazendo aquilo que é óbvio. Então muitas vezes eu ia atender os pacientes com um pouco desse espírito, porque eu sempre tive um certo desconforto com isso, mas era como eu aprendi, era o que eu via, então era a experiência que eu tinha, olha, eu tenho que ir fazer isso aí que estão me dizendo. Eu vou lá, faço o diagnóstico do paciente, prescrevo uma medicação para ele que está indicada para o caso dele. Vamos dizer assim, a pessoa está com uma depressão e precisa tomar um remédio. Então, eu vou lá, prescrevo esse remédio para ela e ela vai tomar ou não segundo o bom senso dela. Né? Se ela tiver juízo, ela vai me obedecer. E daí, claro, obviamente, muitos não obedecem. E até que eu entrei numa fase do treinamento que era sobre dependência química. E nesse estágio de dependência química, foi o que eu mais passei tempo, foi o que eu mais me dediquei lá. E daí foi o seguinte, eu aprendi a fazer um grupo, sente só, um grupo de prevenção de recaídas. Primeiro que eu nem sabia fazer grupo, aí aprendi a fazer grupos, tratamento em grupo, assim, né? Quando você trata, 8 pessoas, 10 pessoas ao mesmo tempo fazendo um grupo. E daí a minha função lá, como, o faixa branca da parada, né, o médico nem formado, estava em formação ainda, né, sem experiência nenhuma, aprendendo, engatinhando, dando os primeiros passos, me passaram essa função, né, uma professora minha muito experiente passou essa função para mim, me ensinou tudo. E o que é prevenção de recaída, para você que não sabe? Prevenção de recaída é um tipo de tratamento que você ensina para o paciente como parar de usar drogas ou álcool. Você ensina estratégias, ferramentas psicológicas para essa pessoa não beber mais, para poder se manter abstinente.
Porque eu não sei se você sabe, mas parar de beber não é tão simples. Ah, Vitor, mas é só eu largar o copo ali e parou de beber. Isso é uma ingenuidade muito grande. Se não é claro para você, é importante você entender isso. Parar de beber é parar de beber num contexto. Parar de beber internado no hospital é muito mais fácil do que parar de beber em casa, ou num bar, ou numa festa. Percebe? Então a vida vai acontecendo para todos. Então parar de beber passa pelo desafio de viver e de tolerar situações, de se colocar em situações e que você possa se manter com o seu objetivo de ficar abstinente. Certo? Não é só assim, decidi parar de beber, vou parar de beber. É uma ingenuidade. Se você já pensou em fazer dieta, você sabe do que eu estou falando. Agora, a partir de segunda-feira, não vou mais comer pizza. Tá lá, quinta-feira, já pedi uma pizza. Então, o tratamento de prevenção de recaídas, ele ajuda o paciente a entender como ele pode fazer para manter a motivação e manter as atitudes para que ele consiga se manter abstinente, sem beber. Certo? Então, eu fui lá, aprendi isso. Foi a primeira coisa que eu aprendi. Então, eu sabia duas coisas que vocês acham que é o grande segredo, né? Que muita gente me diz assim, Vitor, eu quero saber explicar para ele os males do álcool. Eu sabia exatamente os males do álcool. Eu me formei em medicina inteira e estava aprendendo psiquiatria. Então eu aprendi os males do álcool e eu aprendi como fazer para ficar sem beber. Eu aprendi a ensinar para as pessoas isso. E eu ajudei várias pessoas a ficar sem beber durante muito tempo. Já ajudei ensinando essas estratégias, ensinando essas técnicas, trabalhando com essas pessoas. E daí eu pensei, legal. Eu estava com um time de pacientes, né? Tinha vários pacientes. Eu fiquei 3 anos nesse grupo, toda semana. E tinha vários pacientes que melhoravam. E, nossa, era a coisa mais fácil. Eu chegava lá, eu dizia, todo mundo queria me ouvir e tal. Eu falava, Vitor, como é que é isso aí? Eu ia lá e dizia, dava sugestões, dava orientações. E era uma coisa muito interessante. E daí sempre tinha um ou outro paciente que não era tão receptivo às minhas orientações. E na minha cabeça, na época, né, o paciente que me confrontava, ou o paciente que me desafiava, ou que fazia pouco caso do que eu estava dizendo, na minha cabeça era uma pessoa pouco motivada. E na minha cabeça, na época, pessoas pouco motivadas, não tem o que fazer com elas. Você tem que esperar se ferrar, ou vai acontecer um milagre, ou vai acontecer uma tragédia na vida dela, e daí vai vir uma luz, vai bater um negócio, e vai dar um estalo e ela vai mudar. E daí era muito interessante, porque quando tinha... Daí o que aconteceu? Eu passei por um bom tempo desse treinamento com essa mentalidade. Até que uma professora minha me fez um convite, né? Ela viu que eu já tinha aprendido aquela função, o treinamento era para aprender, eu já tinha desenvolvido até mais do que era, eu já tinha feito muito mais tempo. Esse treinamento era para ser feito em 6 meses, eu fiquei 3 anos, né? Opcional. E daí o seguinte, ela viu assim, Vitor, eu acho que você está pronto agora para a nova etapa. Aí eu pensei, lá vem bomba, né? Ela pediu, então, para que eu fizesse um grupo especial, que não existia no ambulatório ainda. Não existia naquela modalidade de tratamento. Que era um grupo especial para pacientes resistentes a tratamento. Pacientes que não eram motivados. Pacientes que não queriam saber o que é parar de beber, porque eles não queriam parar de beber. Que eles estavam buscando tratamento porque a esposa encheu o saco, ou porque a justiça estava ameaçando tirar a guarda dos filhos. Pessoas que não queriam perder o emprego. Então as pessoas estavam ali para me ouvir, para poder receber um carimbo dizendo que foram, para mostrar para alguém, para se livrar de um problema. Não havia naquele grupo, por definição, era selecionado o grupo assim, para ser pessoas que não querem parar de beber. Pessoas que não querem parar de usar drogas. E aqui, como eu estou contando a minha história, eu vou contar o que eu vivi. E vocês não contem para ninguém. Mas eu vou contar um segredo aqui. Nesse momento que eu recebi essa função, essa professora, eu fiquei com raiva dessa professora. Eu fiquei irritado com essa professora. E daí eu fiquei muito, poxa, por que ela está fazendo isso comigo? Né? Eu estava querendo me sacanear. Poxa, depois de tudo que eu fiz, né? Ajudei, participei, eu melhorei o grupo, eu montei várias coisas interessantes lá. E daí o seguinte, eu fiquei irritado com ela. Falei, poxa, por que ela vai me mandar para o covil dos leões? Né? Vai me mandar para o ninho de cobras, né? O lugar que não tem como fazer. O que eu vou fazer num grupo de pessoas que não quer parar de beber, que está lá por obrigação? Aí estão dizendo aqui, eu vou internar à força.
Na época eu não sabia disso, eu fiquei com raiva dessa minha professora. Eu fiquei irritado, eu gostava muito, gosto muito dela, admiro muito ela, de verdade. Uma pessoa que me ajudou demais. Mas naquele momento eu fiquei com muita raiva dela. Eu fiquei frustrado, eu fiquei assim, ó. E daí fiz, né? Eu queria aproveitar a oportunidade, ver se eu poderia aprender alguma coisa com aquilo. E daí eu comecei a montar esse grupo, junto, claro, com o auxílio lá dos profissionais, a gente estudou bastante. Daí eu peguei e montei as sessões desse grupo, né? Mas eu vou contar o começo do grupo. Quando eu comecei nesse grupo, era muito difícil, porque eu queria usar as mesmas estratégias de antes. Eu queria ensinar esses pacientes a parar de beber. E eles não queriam saber disso. Só que eles não me diziam assim, Vitor, eu não quero parar de beber, para de me encher o saco. Eles não diziam isso. Porque já pensou, se eles dissessem isso, eles teriam chance de arrumar um problema muito grande, porque afinal de contas, tinha algum motivo externo para eles estarem ali se tratando, né? A justiça mandou eles ali para não perder a guarda do filho, ou a esposa ia ameaçar terminar o casamento e a pessoa não queria terminar. Então, essas pessoas não me diziam assim, olha, eu não quero parar de beber e não me enche o saco. Eles diziam como? Eles não prestavam atenção no que eu estava dizendo. Eu preparava uma sessão toda bonitinha, imprimia um material para eles poderem acompanhar, ninguém acompanhava, né? Chegava o final da sessão, ia conversar, o que vocês acharam e tal, ninguém dizia nada com nada. Aí, às vezes, no grupo, alguém me desafiava, isso que você está falando aí está errado, não tem nada a ver. Por exemplo, vou dar um exemplo, eu dizia para as pessoas assim, olha, uma das técnicas de prevenção de recaída é evitar pessoas, hábitos e lugares que lembrem o uso de álcool. Se você quer parar de beber, durante um bom tempo pode ser muito importante você evitar pessoas, hábitos e lugares. Talvez não seja claro para você, mas você conviver em ambientes que você bebia antes, você que está tentando parar de beber, vai ser difícil você ficar sem beber, né? Talvez você tenha que evitar isso por um tempo. Então, quando eu dizia algo assim, o que acontecia? O paciente olhava assim, Vitor, isso é mentira. Eu não evito e conheço várias pessoas que não evitam, que pararam de beber e continuam com os mesmos amigos, que continuam nos mesmos lugares. Você está errado, Vitor, isso que você está dizendo não tem nada a ver. Aí o que o Vitor ingênuo da época dizia? Falou assim, não, fulano, eu já tratei vários pacientes, olha quantos anos ali de grupo de prevenção de recaídas, olha fulano, ciclano e beltrano. O que acontecia? Eu estava entrando com essa pessoa num embate de ideias, a gente estava argumentando um com o outro. E o que acontecia? Os pacientes abandonavam o grupo. Aí eu cansei de fazer esse grupo com uma pessoa, com ninguém, só eu lá, com 2, 3 pessoas. E daí o que acontecia? Eu achava, então, olha professora, essa ideia sua foi maluca? Olha, de onde você tirou essa ideia? Eu falei para você que não ia dar certo. Porque a minha mentalidade é que não tinha o que fazer. Né? Daí estão dizendo assim, eu não sou obrigado a viver mais com isso. Calma, escuta até o final a história. Clínica não muda ninguém. Clínica é para quem quer, não para quem precisa. É verdade. Seguinte, essa mentalidade eu também tinha, de que clínica é só para quem quer. E isso não é... Eu estou tentando contar como é que eu aprendi que isso não é verdade. E vocês tirem as conclusões de vocês. Mas a experiência que eu tive foi essa. Esse grupo estava dando muito errado. E eu conversei com a professora e fui falar para ela, olha professora, viu? Falei para você que tá tudo errado, esses pacientes não querem melhorar, eu tô aqui, eu falei dos males do álcool, eu expliquei, tinha gente ali transplantada, tinha gente depois do transplante de fígado, que já tinha perdido um fígado por ter parado de beber, e essa pessoa não queria parar de beber, e eu tava ali com todas as ferramentas para explicar para ela, e ela não queria parar de beber. É o que eu expliquei para a professora. E ela olhou para mim, sabe aquela cara que você olha para um filho, a cara que você olha para uma criança, quando a criança está dizendo alguma coisa que é ingênua e você sabe que é ingênua essa coisa? Ela me olhava com aquela cara quase que... Ela era muito legal, assim, né? Eu não me sentia ofendido, mas ela olhava pra minha cara assim, tipo, Vitor, dá pra entender que você pense isso. Afinal de contas, você não sabe nada, né? Não com essas palavras, mas ela me disse isso. Às vezes até com essas palavras, porque a gente tinha um relacionamento que permitia isso, né? Você não sabe nada, você acha que você sabe alguma coisa. E daí eu falei pra ela o seguinte, você tá dizendo que eu não sei nada? É por culpa minha que esses pacientes não querem parar de beber? Isso não é justo, porque eu tô contando a realidade toda, tá? Isso aconteceu. Eu não me orgulho tanto disso, mas eu disse isso. Não é justo, eu me dediquei, eu fiz tudo, eu tô entregando tudo pra eles. Eu quero ver que em outro lugar eles vão achar um programa de prevenção de recaídas tão completo quanto esse que eu montei.
E daí ela continuou da mesma forma. Eu falei, quer saber então? Se você acha isso, vem lá comigo. Vem nesse grupo comigo. Vamos lá atender esses pacientes para ver o que vai acontecer. Aí você vai ver exatamente o que eu estou falando. Aí ela topou. Ela disse o seguinte, tá bom, Vitor, eu vou lá com você. Ela tinha bastante compromisso, mas ela reservou um dia e, para minha sorte, ela foi comigo nesse grupo. E assim, o que acontece? Isso acontecia muito comigo durante o treinamento. Ela entrou no grupo, teve uma postura assim, eu não consegui dizer exatamente, é difícil para você descrever exatamente a mudança que ela fez. Então eu vou contar como foi na hora para mim. Ela chegou e parecia uma coisa mágica. Os pacientes todos mudaram. Ao invés de todos eles ficaram atentos a ela. E eles conversaram como eu nunca tinha visto antes. Aí ela chegou aí umas 3 vezes no grupo, uma semana depois da outra. E o grupo encheu. Tinha 3 pessoas, começou a ter 15. Daí eu pensei, cara, como é que pode? Como é que pode uma coisa dessa acontecer? O que essa mulher fez de diferente? Eu pensei, será que é porque ela é mulher? Né? Porque talvez, eu ser homem, às vezes a pessoa não se dá bem, não gosta, sei lá. Mas o que aconteceu? E aí eu comecei a ver e entender o que ela já me dizia há muito tempo, mas sabe quando você está tão fechado com a cabeça num lugar? Quando você tem uma crença muito forte. Eu acreditava que não tem como ajudar quem não quer ser ajudado. Então mesmo que ela me dissesse o contrário, eu demorei para ser capaz de perceber que isso não é verdade. Eu tive que ver com meus próprios olhos aquilo acontecendo. E daí eu comecei a dar mais valor para algumas coisas, né? Para alguns tipos de estudos sobre como mudar a minha forma de falar com os pacientes. A minha postura, não só de falar, né? Porque falar, quando eu falo falar, eu tenho medo que vocês pensem que isso é uma questão manipuladora, né? Porque a nossa linguagem, muitas vezes, ela expressa os nossos pensamentos. Né? Se você acredita que a pessoa não pode ser ajudada e que ela ela deixa de colaborar porque ela é estúpida, ou porque é uma falha de caráter, ou porque ela é uma pessoa desqualificada, você vai ter pouca disponibilidade, de fato, para ouvir mais essa pessoa, né? Então, daí, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a mudar a forma que eu falava com esses pacientes. E eu rasguei todo, fiquei frustrado, rasguei todo aquele meu programa de prevenção de recaídas. E eu entendi uma coisa que mudou toda a minha vida, mudou toda a minha forma de ver a medicina, mudou toda a minha forma de ver a psiquiatria, saúde mental e até os relacionamentos próximos aos meus. Que é o seguinte, as pessoas muitas vezes reagem à nossa forma de falar com elas. Eu posso pedir a você para mudar um comportamento de 40 maneiras diferentes. 35 delas vão dificultar você me dar aquilo que eu preciso. Se você puder ter uma postura diferente para falar com a pessoa, né, para se relacionar com a pessoa e no final das contas falar com ela diferente, você pode trazer a pessoa, você pode trazer um lado da pessoa que você antes não conhecia. Dá para ouvir esse barulho? Estamos instalando um ar-condicionado aqui no vizinho. Dá para ouvir esse barulho? Estão me escutando bem? Me avisa aí se dá para entender. Talvez eu tenha que colocar o fone. Então é o seguinte, a forma com a qual você... Isso pode ser duro no início, porque se você escutar isso da forma errada, isso pode soar uma crítica. Se você está escutando isso como uma crítica, isso é um sinal de que você está entendendo isso de uma forma que não é a que eu quero explicar. Tá? Porque assim, a forma com a qual você se comunica para falar aquilo que você quer com a outra pessoa, faz ela te mostrar um lado que talvez você nunca foi capaz de ver antes. E daí talvez vocês digam o mesmo que eu disse para minha professora, que é o seguinte, falei, professora, mas eu já estou falando dessa forma que você disse e não adiantou nada. Ele não está, eu já disse isso aí que você está dizendo. Ela dizia, por exemplo, Vitor, ao invés de chegar e perguntar assim, olha, pessoal, por que você não para de beber ainda? Por que você não parou de beber ainda? Por exemplo, ela dizia para eu perguntar diferente, fala assim, o que você tem pensado sobre o seu hábito de beber? Parece uma coisa banal, né? Mas faz muita diferença. Experimenta hoje, se tem alguém próximo a você, uma coisa mais leve. Se essa pessoa está tentando, sei lá, uma coisa pequena, que você queira que ela mude, assim, algo que não seja tão forte. Do tipo, olha, eu quero que você, vamos pensar alguma coisa. Comece a comer mais alface. Experimenta fazer o seguinte, pergunta para essa pessoa de 2 formas diferentes. Uma é, claro, vocês colocam o exemplo que vocês quiserem. Fulano,
Você não acha que você deveria comer mais alface? Porque eu li aqui uns estudos dizendo que o alface tem muitas fibras que diminuem o colesterol e o seu colesterol está alto. Você já não pensou que começar a comer alface ia melhorar a sua vida? Eu nem peguei pesado, peguei leve. Essa forma de falar, eu não sei para vocês, mas para mim era muito comum. Né? Uma coisa professoral, uma coisa mais de cima para baixo, assim, né? Mas ao mesmo tempo, não é verdade? É verdade que comer mais alface, mais verduras, né? Melhora, tem fibras, melhora o colesterol, é verdade, tudo isso é verdade. Agora, não é você esfregar na cara da pessoa a verdade, a realidade, ou esses fatos que você achou que eram interessantes para ela, porque não é falta de conhecimento. Experimenta agora perguntar da segunda forma. Fala, fulano, coisa bem boba, tá bem simples para você entender do início, assim. O que você acha sobre começar a comer mais salada? Pequena diferença, né? O que você acha? Aí a pessoa vai te dizer. E o que ela vai te dizer em seguida é uma informação muito valiosa. Por exemplo, eu vou dar um exemplo desse grupo que eu atendia, né? Eu falava para as pessoas, fulano, tinha um paciente meu, eu lembro exatamente dele. Ele era uma pessoa muito... Ele era muito dedicado na profissão dele. Ele era um cozinheiro e ele era muito bom naquilo que ele fazia. Ele tinha tido muito sucesso naquele trabalho dele. Só que ele começou a usar cocaína. E ele perdeu tudo, perdeu a filha, perdeu a esposa, ele perdeu tudo. Eu acompanhei ele desde o início da internação dele até quando ele saiu. E eu via quanto era dolorido para ele viver daquela forma. O que a cocaína tinha feito para a vida dele. Tá? A cocaína poderia ser álcool, tá? Mas é o mesmo raciocínio nesse sentido. Aí eu continuei acompanhando ele e ele estava nesses grupos. Aí o que acontecia? Às vezes, durante o grupo, ele estava menos do que totalmente interessado em parar em evitar lugares. Porque eu lembro que era carnaval na época. Era carnaval e para ele o carnaval era muito importante. E eu tentando negociar com ele sobre o carnaval. Olha, fulano, eu acho melhor você não ir no carnaval. O carnaval é uma época de recaída. Eu fui começar a argumentar com ele, que não era para ir pro carnaval, porque ele ia recair, não sei o que. O que aconteceu? Quando eu vi, e eu não me orgulho disso, eu estava gritando com ele, no meio do grupo. Fulano, mas eu tô dizendo. Daí eu parei, pensei, respirei fundo e pensei, cara, por que essa pessoa... Primeiro raciocínio também não me orgulho, foi, por que essa pessoa não me escuta? Eu estou dizendo, eu conheço ele, eu sei que isso aí vai dar errado, por que ele não me escuta? E aí eu comecei a aprender o quê? Que argumentações são as piores formas de aconselhar alguém a mudar um comportamento. Se você perceber que você está conversando com a pessoa, que você está dando argumentos do porquê que ela deve parar de beber, você está indo pelo lado errado, você está indo pelo lado errado. Ah, Vitor, como assim? Você vai dizer que eu estou indo pelo lado errado? É a pessoa que bebe e eu que estou errado? Não, calma. Você é um ser humano. E todo ser humano tem ação e reação. Ação e reação. Né? Cada forma que a gente se comunica com uma pessoa vai mudar. Né? O relacionamento, igual eu falei lá no começo, do professor que era mais legal, que agradava para a matéria ser mais interessante. Então, a forma que a gente muda, como falar com os outros, faz muita diferença. E eu gostaria que você não entendesse isso como uma crítica a você, mas como algo que você não sabe, que talvez você não saiba, que você precisa melhorar. E que a partir dessa mudança vai trazer resultado para você mesmo. Porque muitas vezes o sofrimento do familiar do alcoolista, ele é de não ser ouvido. Ah, a pessoa não me escuta, meu Deus, como eu me sinto sozinho, sozinha. Como eu me sinto frustrado, parece que a conexão em casa já se perdeu. Pode ser que você estava fazendo igual eu. Pode ser que você estava fazendo a mesma coisa que eu estava fazendo. Argumentando, sabe, ficando frustrado. E daí esse paciente, eu vou te dizer, ele recaiu no carnaval. E a hora que ele voltou, eu fiquei com uma vontade de dizer para ele, eu falei para você que você ia recair. Mas vem cá. Tem coisa mais dolorida ou mais desconfortável do que alguém olhar na sua cara e falar o quê? Eu falei para você que você estava errado. Porque o que a gente vai esperar de resposta disso, gente? Então eu tive humildade, né? Eu demorei, cabeça dura demais. Mas eu tive humildade de parar e pensar, cara,
Tá bom, eu tô errado, deixa eu tentar aprender. Aí eu tentava executar, saía tudo torto, tudo errado, eu perdi a paciência. Aí eu fui praticando. E aos poucos eu fui vendo que começava a ficar mais leve até pra mim. Eu era obrigado a fazer esses grupos, né? Obrigado não, né? Era um favor de uma pessoa que eu não podia dizer não, uma pessoa que, né, que tinha me dado tanto que eu queria poder retribuir, contribuir para aquele projeto dela. Então eu era mais ou menos obrigado. Eu me sentia com obrigação de ir lá. E daí o que acontecia? Eu tentei melhorar o meu dia. Eu comecei a ver que essa forma de mudar, a forma que eu falava, eu era capaz de relaxar. Porque era grupo da quarta-feira. Era o grupo da quarta-feira, eu acho que era 3h30 da tarde. E daí nesse grupo eu ficava sempre, meu Deus do céu, será que eu vou aguentar mais um grupo desses? Era sempre o meu sentimento, era esse. Quando eu comecei a testar essas coisas novas, testar essa nova forma simples, tá? É simples, é porque a gente complica muito as coisas. Mas é uma forma simples de falar, que abre, dá espaço para a pessoa dizer o que ela pensa. Começou a ficar leve o grupo. Eu saía do grupo já não mais cansado, não mais exausto do grupo. Eu saía até mais leve. Era incrível, porque o que acontecia? Aos poucos, o meu norte não foi o objetivo... Eu até falei na live sobre Natal, né? Você não deve ter o objetivo de que ele pare de beber. E eu quero explicar isso melhor aqui. Se a gente está com muita sede ao pote, né? Você familiar tem vários motivos para estar com sede ao pote, para ter pressa, para que essa pessoa decida parar de beber, para ter pressa, para que essa pessoa reconheça os problemas que ela tem causado por conta do álcool. E dá para entender que você sinta isso. Mas eu também quero que você entenda que se você tiver pressa demais e não acompanhar essa pessoa aonde ela está, você pode até empurrar ela para continuar bebendo mais. Porque a cada vez que a gente confronta alguém, essa pessoa não só reage argumentando com você, para ela própria, ela vai ficar mais decidida que ela está certa e que as pessoas não entendem ela e que ela realmente tem que continuar bebendo mesmo. A gente acaba com a motivação de quem a gente ama quando a gente aponta o dedo para ela. E eu sei, tá? Que muita gente faz isso porque na hora não conseguiu ter paciência, na hora não foi capaz de fazer diferente, ou porque não sabia fazer, ou acabou fazendo isso. Só que assim, se você se dedicar a mudar a forma que você fala, se você se dedicar a ter o olho muito mais em você e no que está no seu controle, as chances de você conseguir esse resultado aumentam muito. Faz sentido? Porque olha só, eu sei que você quer que essa pessoa pare de beber. Essa pessoa fala e essa pessoa às vezes não demonstra que quer parar de beber. E você quer que ela pare de beber. Então você vai lá e tenta argumentar, você tenta expor, você tenta confrontar. E daí quando você faz isso, ela começa a se defender. E quando ela defende o lado dela, olha, não, eu bebo porque... Não, parar de beber é difícil. Olha, eu bebo porque isso me ajuda a relaxar. Quando ela começa a falar essas coisas, ela está falando não para você, ela está falando para ela própria. Você percebe? Ela está alimentando aquele lado do alcoolismo. Só que se você conseguir colocar as palavras, ou colocar o discurso, né, sabe? Um bom repórter consegue tirar uma entrevista totalmente diferente de um telespectador, de um convidado, não é mesmo? Um bom repórter consegue tirar uma boa resposta de um convidado, consegue mudar uma entrevista terrível para uma entrevista best-seller, né? Uma entrevista de sucesso. Agora, se você conseguir, e é mais do que as palavras que você usa, porque as palavras que você usa daqui a pouco começam a ficar automáticas. Mas a intenção, se você perceber que a intenção é você ouvir essa pessoa falando do porquê que ela deve parar de beber. Percebe? Porque normalmente a gente fala de uma forma que a pessoa quer defender o lado do alcoolismo. Ela começa a se defender, ela começa a dizer o porquê que ela tem que beber. Se você conseguir falar com essa pessoa para que ela defenda o outro lado, e por exemplo, vou dar um exemplo assim, esse paciente que ia para o carnaval, e eu disse para ele, não vai para o carnaval, se eu tivesse naquela época, e outras épocas, eu estou dando só esse exemplo para mostrar, se talvez eu tivesse dito para ele, olha, o que você acha, fulano, que poderia acontecer lá? Eu acho que eu poderia ter uma recaída, mas eu vou me esforçar, eu não vou ter uma recaída. Se ao invés de eu confrontar ele, dizendo, olha, você vai ter uma recaída sim, eu dissesse para ele, olha, então você está disposto a correr o risco. Ele ia ser capaz de falar sobre ele estar disposto a correr o risco. Ele até poderia estar disposto, tá? Eu não estou falando aqui para você falar de uma forma que vai obrigar o outro a fazer o que você quer.
porque ajudar alguém a vencer o alcoolismo é uma maratona. Mas certamente eu não teria empurrado ele para se afastar de tratamento, para se afastar de mim, que era a pessoa que estava ajudando ele. A gente acaba sem querer, às vezes, até os profissionais, ou os familiares também, afastando essa pessoa de nós. Para se livrar do quê? Para se livrar do nosso sofrimento, para se livrar da nossa expectativa que está sendo rompida, que não está sendo satisfeita, para se livrar dos nossos medos. Ah, eu tenho medo que essa pessoa vai se dar mal porque ela não para de beber. Então eu prefiro que ele vá embora para não ter que ver ele se dando mal. E esse é um cálculo que ele pode ser feito. Cada um pode decidir como levar a própria vida. Mas eu quero convidar você a pensar que se você começar... Porque tem muita gente que me acompanha que não pode, né? Alguns até querem, mas não podem. Tem muita gente que me acompanha que quer continuar tentando ajudar o familiar a vencer o alcoolismo. E para essas pessoas que eu digo, e nada contra, nada de errado com quem não quer mais ajudar, nada de errado, né? Cada um sabe a dor e a alegria de ser quem é, mas assim, se você quer ajudar essa pessoa a vencer o alcoolismo, eu diria para você primeiro investir em entender o que está do seu lado, o que está nas suas atitudes, nos seus comportamentos, como você reage a essa pessoa que está querendo parar de beber ou não, né? Principalmente para quem é resistente a tratamento. Porque esse é o desafio, tá? E eu acho que eu aprendi com isso, a principal lição minha foi o seguinte: depois que você consegue ajudar a pessoa a querer parar de beber, tudo vai mais fácil, tudo vai embora. Quem quer, dá um jeito, quem não quer, inventa uma desculpa. Daí me dizem assim: ah, Vitor, mas o meu marido é garçom, como é que ele vai parar de beber? Quem quer, dá um jeito, quem não quer, inventa uma desculpa. Ah, ele acha impossível porque ele tem depressão, ele não sei o quê. Quem quer, dá um jeito, quem não quer, inventa uma desculpa. Claro que tem casos extremos, uma pessoa que está, sei lá, na rua, que não tem mais suporte nenhum, mas a maioria das vezes não é o caso. Né? Porque quem está num caso extremo, aí sim teria que ser internado contra a vontade. Porque daí a pessoa não tem condições de pensar mais. Mas a maior parte dos casos a pessoa não quer. E eu não digo isso de um ponto de vista moral. E eu quero que você possa não pensar disso de um ponto de vista moral, julgador. Ah, ele não quer, ele é um crápula. Ele não quer, ele não se importa comigo. Porque esse tipo de pensamento, ele, além de não ser justo, ele é muitas vezes fruto da nossa raiva, da nossa frustração, das nossas expectativas que não estão se cumprindo. E ele leva a gente a quê? A comprar essas disputas, a comprar essas discussões. Né? Então, o que começou a acontecer nesse grupo? Além desse grupo que eu fazia lá, né, ficar mais leve, ele começou a ficar divertido. Porque o que eu mudei? Tá? Eu vou dar essa sugestão para vocês. O que eu mudei? Ao invés de eu imprimir folhas explicando sobre como não beber mais, eu fiz o oposto. Eu abandonei esse objetivo de primeiro plano. Claro que eu não abandonei ele. Era minha função estar ali para ajudar a pessoa a querer parar de beber. Então, meu plano de fundo era esse. Só que o assunto que eu falava com eles não era esse. O assunto que eu falava com eles era sobre como está indo a sua vida. Como está indo as áreas da sua vida. Ah, como é que você está na vida financeira? Como é que você está na vida afetiva? Como é que você está na sua saúde física? E as pessoas tinham a oportunidade de olhar para como estavam indo suas vidas, refletir sobre como estavam indo as próprias vidas e decidirem o que vão fazer. Essa era a sessão número 1. Vamos olhar para onde estamos, porque na correria do dia a dia, com as discussões, com as demandas do dia a dia, raramente as pessoas param para pensar em como é que está todas as áreas da vida. E aquilo ali era transformador. A pessoa, às vezes, pela primeira vez olhava, cara, eu estou vendo aqui num papel como é que está indo a minha vida. Tá, talvez eu não estou satisfeito com algumas coisas. Ainda não falou em parar de beber. Ainda não falou, mas calma. Daí a segunda sessão, só para vocês terem uma ideia, era o seguinte. Era sobre pessoas que te obrigam a parar de beber. Né? Era bem interessante, era bem sobre isso. Olha, um familiar seu às vezes fica enchendo o seu saco para você parar de beber. Aí todo mundo dizia, é verdade, os meus familiares enchem o meu saco, eles me incomodam com isso, eles ficam me xingando, ninguém mais gosta de mim, porque eles não me entendem. Tá certo, beleza. Os seus familiares xingam você, eles falam coisas que te incomodam. E como é que você se sente? Ah, eu me sinto com raiva, me sinto isso e aquilo. E daí a gente tentava separar. Porque esses sentimentos que a pessoa tem, quando o familiar confronta com muita frequência, fazem a pessoa não ter cabeça para pensar nos próprios motivos para parar de beber. Isso era fantástico, cara. Isso foi genial, porque o que acontecia?
as pessoas conseguiam parar e pensar, não, é verdade, se eu parasse de me preocupar com meu pai, que fica me enchendo o saco toda vez que eu parar de beber, eu começaria a pensar, e começava a pensar mesmo. Ah, é verdade, quando eu bebo demais, eu tenho ressaca. Beber demais faz eu me sentir pior comigo mesmo. E a pessoa começava a pensar, não, é verdade. Porque eu dizia para a pessoa não dizia para a pessoa pensar no problema do álcool. Eu falava o seguinte, se não fossem essas pessoas, né? Se você não fosse pensar nessas pessoas que mandam você parar de beber o tempo todo, que motivos genuínos seus você teria caso você fosse pensar em parar de beber? Percebe? É uma mudança total. Se você for tentar na prática com alguém que bebe demais, é total, é completa a diferença da mudança. Entre você falar, por que você não para de beber? Ou você falar, olha, se você pudesse pensar genuinamente, com autonomia, realmente, e só você vai... E nesse ambiente aqui, ninguém vai te julgar como certo e errado. Acho que é só poder te ouvir. Se você fosse pensar, existiria alguma coisa hoje, se fosse assim, com autonomia, esquecendo as pessoas que ficam te enchendo o saco, o que você teria para pensar se fosse considerar, por acaso, mudar o seu hábito de beber? E aí a gente conseguia aquele lado, lembra? A pessoa falando sobre as próprias razões para mudar. Olha que loucura isso. Porque isso, se eu conseguir o meu objetivo hoje, é ajudar vocês a entenderem isso. Que esse é o grande desafio para quando você vai conversar com a pessoa querendo que ela pense sobre parar de beber. Porque você pode conversar com essa pessoa por várias razões. Você pode querer colocar um limite, você pode querer expressar suas necessidades. Mas se você quiser que ela pare para pensar do porquê ela deve parar de beber, o seu objetivo nessa conversa tem que ser levar a conversa nunca para o embate. Se você está indo para o embate, está começando a argumentar, você errou, você para, isso é o sinal vermelho. No meu livro tem lá, o livro, o sinal vermelho, né? Sinal vermelho, o que você faz lá? Quem está lendo o livro sabe. No sinal vermelho, você viu que você está indo por uma rota que não vai avançar. Você muda o caminho. Talvez você volte um pouquinho, vai para a esquerda, vai por outro caminho. Sempre que você começar a discutir com essa pessoa, argumentar, ela está começando a falar para você do porquê que é difícil parar de beber, sabe? Isso está errado. Você está errando a sua abordagem. Você tem que ouvir dela, ou é melhor às vezes falar de outro assunto para fortalecer o relacionamento do que falar sobre álcool e ter uma experiência negativa. Porque daí vai se criar, porque cada vez que a gente vai falando sobre álcool com esse familiar, de uma forma rude, grosseira, confrontativa, essa pessoa vai se sentir mal com isso. E da próxima vez que ela pensar sobre conversar com você sobre álcool, já vai ficar com, 3 pedras na mão. Já vai ficar, olha, porque na hora que você está falando sobre o álcool, e isso é uma coisa bem interessante, o alcoolista muitas vezes, assim como nós também, quando alguém critica um comportamento nosso, às vezes a gente entende isso como uma crítica pessoal. Uma crítica pessoal. Então você tem que ter isso em mente, que você tem que deixar muito claro que o que você não gosta é aquele comportamento naquele contexto. Mas ao mesmo tempo é importante você enfatizar que aquela pessoa é interessante para você, que como pessoa você respeita. E o que é respeitar a pessoa, esse familiar como uma pessoa? Você respeita o livre pensamento dele. Mesmo que ele diga, olha, eu quero beber. Porque às vezes quando o alcoolista fala, não, Vitor, é verdade, eu sinto muita vontade de beber. Eu comemoro. Quando ele me fala, eu quero beber, eu comemoro. Isso é o maior desafio, porque quando alguém que a gente ama fala, eu quero continuar bebendo como eu bebo, é muito difícil para mim parar de beber, e às vezes eu não tenho vontade de parar mesmo, eu bato palma, eu fico feliz. E eu vou te dizer por quê. Porque essa pessoa está sendo honesta. Ela está colocando as cartas na mesa. Você entende? Que às vezes quando o seu familiar fala isso para você, você pode se assustar. E daí você vai lá e critica e xinga ele. Ele vai parar de falar isso para você. Mas ele não vai parar de pensar isso. Você entendeu? Você não quer que ele pare de falar. Você quer que ele pare de pensar. Então quando ele te falar, ele está falando, olha, é isso que está acontecendo comigo. E daí você passa a ter chance de entender melhor o que leva ele a pensar dessa forma. Que leva ele, não que você. Para você pode estar claro que é melhor para ele parar de beber. Mas é importante você ter em mente o seguinte. Você não é ele. Você não está na pele dele. Para saber exatamente tudo o que custa para ele. Né? E as pessoas não devem nada umas para as outras. Né? Ninguém te deve nada.
eu queria que ele parasse de beber, porque senão ele vai acabar com o nosso casamento. Mas assim, tem que ser do interesse dele querer parar de beber. E só ameaça também não funciona. Só ameaçar, então vai perder o casamento, senão, se você não parar de beber, vai perder o casamento. Isso também, diretamente, só isso aí não funciona. Né? Muitos já tentaram isso. Então o que adianta? Respeitar a pessoa, o tempo dela, cuidar. Por isso que cuidar de você é importante no processo. E eu não digo, se afasta, esquece o alcoolista, não é isso. É poder ficar atento a como você reage a essa pessoa. E ela, a partir da reação dela, você vai ter uma noção se você está no caminho certo. Que lembra lá no grupo? Eu achava que eu estava abalando, eu achava que eu estava o máximo, eu fiz um material maravilhoso, perfeito, eu falava tudo certo. O que é isso? Ignorância minha. Eu não sabia o que eu estava fazendo. E por não saber o que eu podia fazer, eu achava que estava certo. Cheguei no ápice, eu cheguei no topo, eu sou o cara, entendeu? Quem não me escuta é porque não viu o meu valor. Isso não existe, não faz sentido. Não faz sentido nenhum. A gente precisa, de fato, ter a noção de que num relacionamento não é só o que a gente acha que a gente fez que mostra que aquilo foi bom. Igual meus vídeos aqui, minha live. Eu posso achar, nossa, essa live foi muito legal. E daí as pessoas falando, Vitor, não entendi nada. Vitor, você enrolou tudo. Vitor, não gostei dessa live. Quem que tá certo? Vocês, né? Vocês que estão assistindo a live. Agora, se eu acho, e às vezes pode acontecer o contrário, se eu acho que a minha live está muito ruim, se vocês disserem, não, Vitor, aprendi bastante na live, foi legal, isso aí me mostra, não, é legal, é para esse caminho que eu tenho que seguir. Entende? Essa sensibilidade de olhar para quem você está conversando vai te mostrar se você está ou não indo para o caminho certo. E não é, olha, ele só reclama, ele não muda nada. Por exemplo, daí se vocês começarem a me dizer, Vitor, mas eu estou seguindo tudo o que você está dizendo e na minha casa não está acontecendo nada, está igual, não mudou nada, está até pior. O que está errado? Eu tenho que parar e tenho que ver, o que eu estou fazendo de errado para essas pessoas não conseguirem mudar a vida delas? O que está acontecendo? Por que eu não estou conseguindo transmitir isso? Né? O que eu tenho que fazer para transmitir isso de uma forma que as pessoas possam aproveitar e aplicar nas suas vidas? Que é a minha intenção. A minha intenção é essa. Não que você aprenda. Conhecimento não é poder. Você pode ler 300 livros de alcoolismo, de como ajudar. Isso não vai ajudar em nada se você não aplicar aquele conhecimento. Agora eu entendi perfeitamente, Vitor. Mas e aí? O que vai mudar na sua vida? O que vai mudar nas pessoas que você ama? Como é que vai mudar a qualidade da sua vida? Então o conhecimento tem que ser aplicado, entende? Então a mesma coisa que eu até perdi um pouco, mas a ideia é essa, que vocês possam ouvir também a pessoa, o que ele está me dizendo? Porque às vezes aquilo que dói em você ouvir, eu gosto de beber, eu quero continuar bebendo, é a fórmula mágica, ele está te dizendo tudo que ele tem na mão, ele está te dizendo o caminho para ele melhorar, ele está te dizendo o que está dificultando ele querer parar de beber. Você percebe? Ele está te dando o ouro. Você percebe? Igual quando as pessoas me perguntam, eu recebo várias perguntas, e isso me ajuda muito. Porque daí eu pergunto, essa pessoa assistiu a minha live, ela está fazendo essa pergunta. O que será que eu não expliquei bem? Ou o que será que não ficou tão claro? Entende? Quando você vai conversar e o alcoolista vai lá e tem uma reação ruim, você tem que parar para pensar, que caminho que eu tomei? Será que esse caminho que eu tomei contribuiu? Será que eu estou muito apressada com o foco lá no resultado? E não estou conseguindo focar o suficiente em como eu estou reagindo a essa pessoa? Então, esse é o aprendizado que eu queria trazer para vocês hoje. Porque, assim, eu entendo que muitas pessoas demoram, às vezes, que assistem algumas lives, que assistem vídeos, e elas demoram um tempo para entender o raciocínio. E tá tudo certo. Eu acho que eu levei uns 2 anos, todo dia. Não me orgulho disso, mas é a live sobre a minha história, eu vou ser sincero. Eu acho que eu levei uns 2 anos, cara, para poder entender de verdade. E ainda mais um tempo para conseguir aplicar isso. E eu ainda acho que eu tenho muito a melhorar. Mas tá nesse processo, ter essa consciência de, poxa, a forma que eu falo, às vezes uma palavra, às vezes um tom de voz, às vezes o caminho, e o meu norte é qual? É a reação do outro. É como o outro reage àquilo que eu fiz. Porque se o seu objetivo tem a ver com o outro. Se o seu objetivo for só para você, aí não importa a reação do outro.
né? Se eu fosse falar uma live aqui sobre limites pessoais, aí, quando a gente fala em limites pessoais, isso não importa, porque o que você vai defender em limites pessoais é o seu autorrespeito. Mas não estou falando disso agora. Agora eu estou falando de você ser ouvida, de você fazer essa pessoa falar sobre querer parar de beber, sobre os motivos dela para parar de beber. Aí sua abordagem é diferente, aí você tem que estar sensível, né, sensível ao que essa pessoa está absorvendo daquilo que você está falando. Porque às vezes você fala A, ela entende B. Às vezes você acha que está dando uma dica, na cabeça dele foi uma ofensa. Ou você acha que está sendo claro e na verdade não foi. Ou às vezes você evita de falar de álcool por achar que você está protegendo a pessoa e no fim das contas a mensagem que você pode estar passando é que você é conivente, que está tudo bem para você se ele continuar bebendo como está bebendo, que não te afeta tanto. E daí você fica um mês sem falar nada sobre álcool com ele. E daí de repente você explode. E vai lá e xinga ele. O que ele vai pensar? Fala, cara, o mês todo eu bebi pra caramba, não falou nada. Aí resolveu falar agora, tá querendo me encher o saco. Você percebe? Não estou dizendo que é sempre assim, mas é para ter a sensibilidade de perceber como é que está o relacionamento com essa pessoa. Você está favorecendo, porque as pessoas só vão te ouvir se elas confiarem um pouco em você. Né? Se toda vez que vocês chegassem aqui, fosse uma live que eu não falava nada com nada, que eu ficava aqui sem informação interessante nenhuma, sem nenhuma coisa diferente, vocês iam ou que eu xingasse vocês o tempo todo, vocês não iam querer assistir de novo, não é mesmo? Não iam querer assistir de novo. Agora, a gente tem que perceber se a gente está podendo, de alguma forma, ser agradável, trazer algum benefício ou de alguma forma ter algum valor para aquela pessoa, o que a gente fala. Não como pessoa, mas nos comportamentos que nós temos. Né? Porque são os comportamentos que fazem a pessoa confiar mais em você. Certo, pessoal? Então essa foi a live de hoje. Segunda-feira, às 8 horas da noite, vai ter uma live especial, preparada assim sobre não tem mais jeito. Não, como é que é? Esqueci o nome da live agora. Não tem mais, já fiz de tudo, lembrei. Desculpa, lembrei. Segunda-feira, às 20 horas, o tema da live vai ser eu já tentei de tudo. Sabe, eu recebo muita mensagem de pessoas dizendo, Vitor, mas eu já tentei de tudo, eu já tentei isso, já tentei aquilo, não adiantou nada. Eu vou falar na segunda-feira sobre as atitudes que as pessoas costumam tentar. Que eu tenho certeza que você já tentou muitas delas. E sobre atitudes diferentes que você poderia ter. Para você poder entender, porque quem está ajudando a vencer o alcoolismo, ajudando um familiar, vai ser igual eu lá no começo, eu sei disso. Vai ter um monte de pontos cegos. Sabe o que é um ponto cego? Um ponto cego é alguma coisa que a gente não percebeu, que a gente acha que está tudo certo, mas que se a gente puder mudar, a gente vai ser capaz de conseguir uma coisa nova. Percebe? Então, na segunda-feira eu vou falar sobre o que as pessoas fazem e vou falar sobre os principais pontos cegos, para você começar a sentir que falta muito ainda. As chances são de que falta muita coisa. Você não é obrigado a ajudar, mas se você está aqui tentando ajudar alguém a vencer o alcoolismo, certamente falta muita coisa que você pode fazer se achar que para ajudar essa pessoa a querer parar de beber, se você estiver disposto ou disposta a fazer isso. Que eu te garanto que dá para fazer muita diferença. Muita diferença. Certo? Então, uma boa quinta para vocês. Segunda-feira, 20 horas, vai ter lá. Quem não está no meu Telegram ainda, me manda uma mensagem dizendo aí, pedindo o link do Telegram. No Telegram eu vou postar um resumo dessa live, eu vou colocar outros áudios que eu tenho mandado lá, preparando para o final do ano também. Então, no canal do Telegram. Por que um canal do Telegram, Vitor? Por que você não passa isso aqui no Instagram? Por quê? As minhas lives ficam disponíveis 24 horas só. Perdeu aquela informação, não tem mais. Eu não tenho como colocar mais tempo. Aí o meu story também não é fácil, e nem é todo mundo que recebe. Agora eu estou com quase 3 mil usuários no Instagram, né? Pouquíssima gente recebe. Você que me segue, você não recebe tudo que eu posto. Você recebe só um pedaço. Algumas coisas você recebe, outras não. No Telegram, você recebe tudo. Então, por isso que eu estou pensando, estou preparando, já tá no ar, né? Por isso que eu criei esse canal do Telegram e estou alimentando ele, porque daí eu consigo, se você entrar hoje no Telegram, por exemplo, você consegue acessar tudo que eu já postei ontem, antes de ontem. Todos os dias você consegue ver o passado, o que já passou. Alguma coisa pode te interessar. Lá de vez em quando eu posto alguma live para você ver, se você não viu ainda. Então, é muito mais rápido, muito mais fácil. Acessa lá, você vê, tem áudios. Se eu falo devagar, você pode dobrar o áudio. Se eu falo rápido, você pode repetir o áudio. Então, é muito mais fácil.
gostaria que você falasse mais quando acabamos incentivando o alcoolista. Segunda-feira eu vou falar bastante disso. Porque quando a pessoa acha que já fez de tudo, eu vou te mostrar na segunda-feira, que muitas coisas que você pode achar que estão ajudando a ele parar de beber, estão incentivando ele a beber. E é sobre isso que eu vou falar na live, mas eu não quero dar spoiler, tá? Eu não quero dar spoiler. Eu preparei um material bem legal, assim, uma lista assim, para ver o que você faz, o que você não faz. Certo? Então tá, gente. Uma boa quinta-feira para vocês e até a próxima live, na segunda-feira. Ou nos stories, ou no Instagram, ou no Telegram. Até mais.